Qual o melhor tratamento para cuidar da depressão? Terapia e, se necessário, medicamento. Tem gente que tem muito preconceito com medicamento, acha que vai ficar viciado, nunca mais vai voltar ao normal. Mas tem casos que o medicamento ele é necessário até para a pessoa não chegar a se matar, não tirar a própria vida, conseguir viver. Quando que o psicólogo encaminha para o psiquiatra, né, para fazer um tratamento conjunto de terapia e medicamento? Quando a pessoa, sozinha, ela não está dando conta de viver a vida dela. Então, ela está tão deprimida que ela não consegue ir para o trabalho, não consegue ir para a escola, não consegue viver. Então, o medicamento entra ali como uma muleta, né, para auxiliar essa pessoa por um tempo, até ela conseguir fazer as coisas sozinha de novo e não precisar mais. O pastor aí usando muleta, né, porque quebrou a perna. Ele precisa da muleta por um tempo para ajudar ele. Mas, quando ele estiver melhor, ele não vai precisar mais. O medicamento funciona assim também. Não dá para ficar sem ele? Começa a tomar. Já conseguiu caminhar sozinho? Pode parar. Claro, com o aval do psiquiatra, né? Não pode tomar remédio controlado da sua tia, da sua vizinha, da sua avó, sem o médico passar ele para você, ajustado na dose para você. Nem parar sozinho, nem se é para tomar um, tomar 2, 3. Não, tudo que fizer em relação ao medicamento tem que fazer com seu médico, psiquiatra, sabendo disso. Tem muita gente que tem medo do medicamento, até porque quem toma, às vezes, toma errado. Então, toma de outra pessoa, toma sem nunca ter ido num psiquiatra, e aí tem efeitos adversos, efeitos ruins, e sai falando para todo mundo que tomar medicamento é horrível. Claro que tem seus efeitos colaterais, mas é um trabalho conjunto com o psiquiatra que vai ajustando ali o que for melhor para você individualmente. Uma pergunta muito boa aqui, na verdade, muito importante mesmo. Fale sobre depressão pós-parto e como ajudar alguém nessa situação. Então, a depressão pós-parto, ela tem sintomas bem típicos de depressão, só que ela tem ali a característica de ter sido após o nascimento de um filho, e essa mãe ela pode apresentar pensamentos negativos em relação a esse recém-nascido, negação de dizer, não, esse filho não é meu, de se negar a cuidar da criança. Algumas mães com depressão pós-parto chegam a tentar tirar a vida do seu filho, e assim, a pessoa fica meio que fora de si mesmo, sabe? É uma pessoa que normalmente não faria isso, mas por conta dessa, às vezes, uma mudança hormonal pode levar a isso, ela vira como se fosse outra pessoa ali por um tempo. A depressão pós-parto, ela também não dura muito tempo. Costuma ter um período ali que dura, que é muito difícil para a família. Tem que ter tratamento, tem que ter acompanhamento de psicólogo, talvez psiquiatra. Tem que ter o apoio da família para ajudar a cuidar desse neném, porque, às vezes, a mãe não consegue. Então, assim, é algo que merece muita atenção. Não é tão raro, é até Na verdade, comum. é extremamente comum. Sim, né? é bem comum encontrar casos. E tem intensidades diferentes, né? Tem gente que fica bem mais mal, tem gente que fica um pouco mal, mas daqui a pouco já está melhor. Tem gente que chega a alucinar. Né? Sim, tem gente que tem sintomas psicóticos, né? Começa a ver coisa, ouvir coisa, até em relação ao próprio bebê, achar que o bebê está falando com ela, que vai matar ela. Às vezes vê um bicho no lugar do bebê. Sim. Gente, muitas vezes a gente vê notícias de mães que matam os próprios filhos ou que abandonam o filho num lugar, numa lixeira, joga não sei aonde. E aí, quando vem a notícia, a primeira coisa que a sociedade faz é destilar ódio com relação à mulher, dizendo que ela é um monstro, que tipo de mulher faria uma coisa dessas. Mas a maioria desses casos é doença, é depressão pós-parto, sabe? É uma mulher que muitas vezes não tem noção daquilo que está fazendo. Temos aqui uma pergunta no online, eu vou intercalando, né, com os papéis. E quando os pais têm atitudes e falas que contribuem para a baixa autoestima da criança e adolescente? Vontade de levar os pais para o consultório, né, e não a criança. Sim, é exatamente isso. Como ajudar a criança, um adolescente que está com depressão, está passando por um momento difícil. Quando você vai investigar, a causa principal ali está sendo a família. Os pais têm que se tratar. Os pais têm que saber lidar com as próprias questões deles para ajudar o filho a lidar com as dele. Às vezes, um pai
está muito estressado com o trabalho, está tendo muita sobrecarga, muita pressão, chega em casa, desconta na família, desconta no filho. Então, é um pai que não está bem, descontando no filho. Aí a mãe, por causa do comportamento do pai, fica estressada também, fica nervosa, desconta em quem? No filho, sempre no que é mais frágil, né? As pessoas tendem a isso, a descontar em quem é mais frágil, em quem é mais próximo. E, às vezes, tem criança que cresce ouvindo coisas negativas dos pais, não porque os pais não amem, que sejam maus, mas tem muitos pais que realmente não percebem. A gente vive uma sociedade hoje, né, pessoas que fogem de responsabilidade. Então, não, ter filho é muita responsabilidade, ter cachorro é muita responsabilidade, ter uma planta é muita responsabilidade, tudo é muita responsabilidade, quer fugir disso, mas acaba tendo filho. E filho é muita responsabilidade. Tem que ser criado intencionalmente. Você não pode botar o filho no mundo e só deixar fluir. Você tem que ter consciência que você está criando um ser humano, que isso pode fazer toda a diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Tem um termo chamado adultismo, que é a questão que a nossa sociedade tem de achar que adultos são melhores, sabem mais, são superiores do que os mais jovens. Então, acha que tudo que os mais jovens passam é besteira, é bobeira, não dá atenção. Então, uma criança que cresce sem afeto, sem atenção dos pais, sem saber que é amada, não porque os pais não amem, mas porque eles não falam. A criança precisa ouvir que é amada, precisa ouvir que os pais se importam com ela, precisa ter momentos de qualidade com os pais. E, às vezes, na correria do dia a dia, os pais não têm tempo de fazer isso. Então, a criança vai sendo negligenciada, os sentimentos dela vai ficando de lado, está ali suprindo alimento, dando roupa, dando banho, mas não está dando afeto, porque não está percebendo que a criança está precisando disso. Então, quem tem uma criança, um adolescente, tem que estar atento às necessidades dessa criança, desse adolescente. Senão, sem querer, você pode estar adoecendo o seu filho. Uma pergunta parecida com essa aqui. O que fazer quando um pai e mãe de um agressor não vê como seu filho machuca alguém, ou até mesmo parece normal para eles? No caso do bullying, seria? Uma criança que machuca outra? Os filhos vão lá e maltratam, fazem bullying, bate em alguém, aí você vai reclamar com os pais. Os pais fazem pouco caso, né, ou caso nenhum, ou às vezes acha a coisa mais normal alguém maltratar o outro, né? A pergunta já traz a resposta. Olha só os pais, o que estão ensinando para esse filho. A gente não nasce com empatia, com respeito pelo próximo, a gente aprende. Então, se a criança cresce num ambiente que os pais não respeitam ela, não respeitam ninguém, como que ela vai aprender que tem que respeitar os outros se ela não se sente respeitada? Como ela vai aprender que não pode machucar os outros se ela é machucada? Então, a criança vai reproduzir o que ela vive, o que ela vê nos pais. E aí você tenta falar com os pais para resolver a situação, mas não vai resolver porque os pais também são assim. Então, todo agressor, né, tipo, tem uma criança fazendo bullying com a outra, essa criança que está sendo agressora, ela também está passando por problema. Uma criança saudável, que cresceu num lar afetuoso, recebeu carinho, aprendeu a respeitar os outros, ela não vai fazer isso. Quem machuca os outros são pessoas machucadas. E aí a gente fica nesse ciclo de um machucando o outro, e sofrimento, e parece que não é quebrado, né? No caso, a pergunta é o que fazer, eu diria, chama a polícia. Porque se os próprios pais estão apoiando, acobertando, se for adolescente, então, né, é polícia. Estou olhando aqui já para a minha assessoria jurídica. Uma pergunta aqui no chat ao vivo, interessante, com relação a pessoas adolescentes que andam com a blusa de frio e capuz na cabeça, mesmo no momento de grande calor. Eu vi muito isso acontecendo na escola, tanto com meninos quanto com meninas. Isso é um sinal de alerta, da gente ficar preocupado? Assim, não dá para dizer com certeza, né? Isso é só uma estética às errada, vezes é um né? estilo lá, sei lá. Mas pode ser para esconder marcas de autolesão, de cortes.
Ou pode ser até mesmo, como a gente falou, a questão das bandas, das músicas, tem toda uma estética ali, uma aparência envolvida. Então, às vezes, adolescentes começam a se vestir de uma forma parecida com os ídolos dela, de quem ela gosta, dos cantores. Então, assim, não dá para dizer com certeza, é porque está se cortando. Pode ser, pode não ser. Te chama para conversar. Eu vi tanto um caso quanto o outro, né? Meninos se escondendo tudo porque tinham um conceito de si muito baixo, não gostavam do cabelo, não gostavam da grossura do braço, qualquer coisa assim, até meninas se cortando e puxando, né, para poder não revelar o que estava fazendo, mas às vezes é simplesmente porque curte lá um cantor de rap que usa essa roupa, né? Mais uma pergunta aqui no papel. Crianças de 2 anos para baixo, ao assistir um desenho estranho, podem, a partir daí, ter comportamentos de medo ou agressivos? Pode. Se algo foi interpretado por ela ali como uma violência, o corpo dela vai reagir de alguma forma. Então, ela pode começar a ter pesadelo, ter medo. Assim, não sei qual foi o conteúdo, né, mencionado, mas afeta as crianças, principalmente criança novinha, né, 2 aninhos, está muito novinha. Então, tem muita questão de estar conhecendo o mundo. Então, se é uma coisa muito pesada, muito assustadora para ela, ela vai ficar com medo, ela vai reagir de alguma forma. Papai e mamãe ou os irmãos mais velhos assistindo um filme que é para a idade deles, às vezes não se importa com a criança pequena no ambiente, né? Mas eles são uma esponja absorvendo tudo aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, uma cena que para você seria algo leve, ou para uma criança de 10 anos, para uma criança de 2, é algo que você precisa sempre ficar muito atento, não deixar acontecer, né? Até gritos. Grito assusta uma criança pequena. Ela ativa um estado de alerta, assim, o que está acontecendo? Ela fica assustada. Tanto que tem crianças que crescem num lar que a pessoa grita muito, a mãe grita muito, o pai grita muito, ela está sempre em estado de alerta, ela está sempre assustada. Então, às vezes, nem precisa ser algo tão assustador. Está vendo um filme, a pessoa deu um grito. Isso já pode assustar uma criança. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com o que você está assistindo, vendo, perto de criancinhas pequenas, porque parece que não, mesmo se ela estiver no cantinho brincando, mas a criança pega o que está acontecendo ao redor. Uma pergunta aqui do chat ao vivo. Quando uma pessoa sente um vazio que nada preenche, pode ser um sinal de depressão? Sim, bastante. É muito comum na depressão as pessoas buscarem formas de se sentirem vivas, preenchidas, por conta desse sentimento de vazio que a depressão deixa. Então, pode sim ser depressão. Com certeza é um sinal, né? Como lidar com os padrões da sociedade? Acredito aqui, né? Talvez seja relacionado a padrões de beleza, mais do que padrões de costume. Isso é muito cruel para adolescente, principalmente, né? Graças a Deus, hoje em dia, isso tem sendo mudado um pouco, né? As pessoas estão lutando mais em relação a isso, a quebrar padrões nocivos. Tanto que, hoje em dia, tem muita inclusão de pessoas com corpos mais cheinhos, não é mais só aquelas modelos magras e loiras que aparecem. As séries, os filmes estão incluindo pessoas com corpos diferentes, com cores diferentes. Então, assim, como que a gente individualmente lida com isso, né, com os padrões da sociedade? Entendendo que tem coisas que não são verdade, que você não precisa seguir aquilo para ser aceito, para ser feliz. Trabalhar a sua autoestima mesmo, ter certeza de quem você é e de quem você não é, e viver a sua vida tentando o máximo possível não deixar que as coisas negativas de padrões que você vê, que você queira repetir aquilo, queira achar que só aquilo é o certo, só aquilo é o bonito. Em relação a padrões de comportamento, autoconhecimento também. Se você identifica em você padrões de comportamento que para a sociedade pode ser tranquilo, mas se para você está te incomodando, você não acha que isso é normal, então começa a trabalhar de não fazer isso. Por exemplo, tem muitos pais que perdem o controle por raiva e agridem o filho. É algo que para a sociedade é normal.
infelizmente, né? Mas se a própria pessoa não quer fazer isso, ela reconhece que esse é um padrão que não está legal para ela, então ela tem que começar a entender de onde está surgindo essa raiva, como descarregar de uma forma melhor, que não seja agredindo alguém. Então, assim, é uma pergunta bem ampla, né? Que tipo de padrão? Existem vários tipos de padrões. E cada um vai lidar de uma forma. Os muito magros, muito gordos, né? Muito baixos. Eu mesmo recebi apelido a infância e a adolescência inteira. Era difícil alguém na escola me chamar pelo nome, só no momento da chamada, né? Eu acho que a gente pode inverter um pouco isso também, não só no sentido da pessoa que sente isso, mas da gente aprender a não entrar nessa. Porque você vê a pessoa sorrindo e rindo para entrar na dança, né? Porque se ele resistir, às vezes é pior. Mas a gente precisa ter um olhar de cuidado e não se permitir entrar no bando e se amoldar ao padrão, né, a ponto de oprimir as outras pessoas. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: você acha que o divórcio pode ser um causador da depressão infantil? Nossa, com A maior certeza. parte. Muito, muito, muito. Estava até aqui para eu falar sobre isso, mas acabou que não falei, mas sim, pode ser sim. Tem crianças que, quando os pais estão se divorciando, ela começa a ter todos esses sintomas que eu falei, né, de uma depressão infantil. Se vê os pais brigando o tempo todo, ela pode se sentir culpada, ela pode achar que é por causa dela. E é um sofrimento muito grande. Quanto mais novinha a criança, maior é esse sofrimento, porque ela não entende o que está acontecendo. Ela não entende por que o papai e a mamãe não estão mais em casa junto com ela, dando atenção para ela. Ainda mais quando um deles fica ausente por muito tempo. Então, ela morava com o pai e com a mãe ali, os dois. Era assim, a base da criança ali, a família dela, os pais. De repente, o pai vai embora. Some, não explica nada, a mãe fala que ele foi embora. O que vai passar na cabeça dessa criança? A base que ela tinha vai ficar pela metade. Então, isso é algo que machuca muito as crianças. O divórcio é algo muito triste e, às vezes, o casal não divorcia, mas fica brigando o tempo todo, briga na frente da criança. A criança percebe isso. Então, mesmo que os pais não se divorciem, mas fiquem juntos pela criança, mas na frente da criança ficam brigando o tempo todo, ela vai sentir também e pode vir também a desenvolver uma depressão. Quando a gente vê na Bíblia que Deus odeia o divórcio, é porque Ele entende a quantidade de consequência para uma família, para gerações na frente, que um divórcio ele pode causar. Divórcio é morte, gente. Um casal que se torna uma só carne diante de Deus resolve, não vou ser mais uma só carne, atrai todo tipo de desgraça sobre a vida da família. Por mais que as pessoas às vezes tentem trazer isso com leveza, espiritualmente atrai consequências ruins, não é? Emocionalmente devastador da mesma maneira. Então, assim, quando vocês estiverem aí flertando com a ideia de divorciar, não pensem só em vocês, pensem nos filhos e nas gerações que vão vir a partir disso. Próxima pergunta: bipolaridade é um sintoma de depressão? Bipolaridade é um transtorno de personalidade. Depressão também é um transtorno. Então, a depressão, ela faz parte de uma fase da bipolaridade. A bipolaridade é diferente do que as pessoas pensam, que é uma pessoa que uma hora está sorrindo, outra hora está triste. Não é assim que funciona. Tem a fase da euforia, tem a fase da depressão, mas essas fases não são num dia só. Para mudar de uma fase para outra, leva semanas, meses. Então, tem a fase aí da euforia, que a pessoa para ela está super bem, ela está alto astral, ela acha que ela pode fazer de tudo, começa a se engajar em várias atividades, ocupa o tempo todo dela, dorme pouco, porque tem uma energia muito grande, começa a ser mais impulsiva, a gastar, a usar droga, a beber, a fazer de tudo. A pessoa fica, nossa, uau, eu estou vivendo. E aí fica assim por semanas, meses, depois chega na fase depressiva, que mudou. Enquanto para ela estava lá em cima, depois a fase depressiva ela está lá embaixo. Todas aquelas coisas que ela se engajou antes, ela sai, ela perde o interesse, ela desanima, e vem os pensamentos de morte. Então, a bipolaridade ele é um transtorno que não tem cura, diferente, por exemplo, de só uma depressão.
A depressão, você pode sair dela. Não existe cura no sentido de que tem um passe de mágica que vai te curar. Não. Mas pode ter uma cura no sentido de você conseguir sair dessa. Saiu de situações que estavam te fazendo mal, conseguiu encontrar novas formas de viver, você pode se livrar da depressão. Mas o transtorno de bipolaridade, não. Ele é uma característica da pessoa que ela vai carregar para sempre. Então, a pessoa que tem bipolaridade, ela tem que fazer a terapia e tem que tomar medicamento para sempre. Então, ela vai passar por essas fases depressivas, pela fase de euforia. Tem gente com bipolaridade que para todos os tratamentos, quando está na euforia, acha que não precisa mais, porque para ela está muito bem. E aí, depois, chega na fase da depressão, cai de novo, sabe? Então, é um transtorno que traz muito sofrimento para a pessoa, é muito difícil, é muito doloroso e precisa de tratamento. Então, assim, a bipolaridade ela não é um sintoma da depressão, porque ela é um transtorno também, às vezes até mais grave do que uma depressão. Entendi. Uma pergunta aqui no chat. Um pai que priva muito a criança, isso também pode causar depressão? Com certeza. Pais muito rígidos, muito controladores, muito autoritários, pode causar uma depressão nessa criança, pode causar ansiedade nela, de ela ter que agradar sempre aos pais, nunca ser suficiente, porque os pais estão sempre ali cobrando, estão em cima dela. Então, com certeza, pode causar coisas muito ruins na criança. Criança tem que ser criança, tem que aprender a fazer as coisas sozinha, dentro de cada idade, né? Tem aquilo que a criança pode ir fazendo, ela tem que ir conhecendo o mundo, tem que ir criando a independência dela. Não dá para ter os pais o tempo todo ali prendendo ela, cobrando muita coisa dela, exigindo muito dela. São dois extremos, né? A falta de limite e a rigidez que chega a adoecer. Uma pergunta aqui que para muitas pessoas pode ser óbvia, mas talvez algumas pessoas precisem ouvir essa resposta. Pode-se resumir depressão como falta de Deus? Quer responder? Quero. Lógico que não, gente. A Bíblia está cheia de personagens que viveram depressão e eram homens de Deus, em pleno relacionamento com eles, que Deus estava passando, cada um deles em um processo de cura mesmo. Graças a Deus por termos Deus na vida da gente, que nos ajuda a passar pela depressão. Mas essa conversa de que depressão é falta de Deus é uma das coisas que mais adoece as pessoas dentro da igreja, porque elas entram em negação, não pedem ajuda, porque não, vão pensar que eu não estou orando o suficiente, que eu não estou lendo a Bíblia o suficiente, e não pedem ajuda, e o que acontece é que um tanto de pastor se mata. Hoje eu fiquei sabendo de um pastor aqui no nosso estado que tirou a própria vida. E você pensa, ué, como? Um cara que ensina contra isso e tal uma vida inteira. Adoece. Adoece sim, sabe? Então, depressão não é falta de Deus, mas a presença de Deus vai te levar à cura. Amém? Criança nasce com depressão, digo, desde o ventre? Essa é boa também. Eu estou fazendo uma pós-graduação, né, em desenvolvimento infantil, e uma das primeiras matérias foi da gestação. Então, eu estudei um pouco de como que a gestação pode influenciar nessa criança. Então, tem mães que vivenciam uma depressão durante a gestação, chega a tentar tirar a própria vida, fica muito mal mesmo. Isso passa para o bebê. Então, a carga emocional que a mãe tem quando ela está gestando uma criança, passa para essa criança. Às vezes, só como uma predisposição, que com os acontecimentos, depois que a criança nascer, isso vem aflorar. Ou tem bebês que já podem nascer muito estressados, muito agitados, porque durante a gravidez a mãe transmitiu informação para o bebê de que aqui fora as coisas estavam ruins. Tipo isso, sabe? Como se a mãe aqui fora estivesse vivendo uma guerra, então o bebê vai receber aquela informação que, aqui fora as coisas estão ruins, já vem preparado. E aí a criança já vem com estado de alerta ligado, já vem muito atenta, muito preocupada. Não sei se eu poderia dizer já deprimida, mas esse bebê vai nascer
muito diferente de um bebê que a mãe teve uma gestação tranquila, a mãe mais calma, né, se cuidava. Então, a genética e a gravidez são coisas que influenciam bastante numa depressão. Depois que a gente faz veredas antigas, então, o entendimento, abre, né? Irmãos, não é só o peso emocional, mas espiritual também. Nós já começamos a ser influenciados durante a gestação. Então, domingo à noite aqui, a gente aprendeu sobre espírito de suicídio. Embora a causa da depressão não seja necessariamente espiritual, a gente sabe que existe um mundo espiritual por trás e que muitas vezes demônios se aproveitam da oportunidade de fragilidade, né, de uma família, de uma pessoa, para estacionar ali e piorar ainda mais a situação. Essas coisas são muito reais. E um bebê, dentro do ventre da mãe, pode sim sofrer consequências a partir disso. Temos aqui uma última pergunta no chat ao vivo, que é: criança com ira constante pode ser depressão? Acho que você falou um pouquinho, né, lá atrás. Sim, a criança que está com a irritabilidade muito alta, com uma intolerância a tudo, qualquer coisa irrita ela está agressiva, pode ser um sintoma de depressão, de alguma coisa ali que não está sendo transmitida como tristeza, mas está vindo à tona como raiva. Isso acontece também em adultos. Tem adultos com depressão que são pessoas que estão estressadas o tempo todo, qualquer coisinha já estão irritadas. Então, irritabilidade é um sintoma de depressão, mas pode ser sintoma de outras coisas também. Como eu disse no começo, tem coisas muito parecidas. Então, pode ser um TDAH, pode ser TOD, pode ser autismo. Irritabilidade por si só não garante um diagnóstico de nada, mas pode ser um sintoma de muita coisa, inclusive depressão. Quando a gente fala desses sinais, é importante a gente entender que papai e mamãe normalmente não estão aptos para dizer se uma criança está com depressão ou não. Sinais são apenas sinais de alerta, né? E se você percebeu que existe aí esse sinal de fumaça, lá longe que seja, manda para um profissional da área para poder ele dar esse diagnóstico e dizer para você se realmente é um caso de depressão ou se é uma outra situação ali, né, mais simples de se resolver. Às vezes até o temperamento da criança, né, mais explosivo. Esse menino deve estar com depressão porque eu ouvi lá na igreja, né? Não, manda para o profissional para avaliar, né? O irmão tinha pedido também a palavra. Vem cá. Silêncio, a pessoa muito calada, pode ser um sintoma de depressão também. Pode ser, porque na depressão, por conta do desânimo, desinteresse, a pessoa tem uma tendência a se isolar mais, a não querer conversar, a ficar mais fechada, ficar mais na dela. E se não é uma característica da pessoa mesmo, dela ser mais introvertida, a gente tem que ficar atento se ela não está passando por uma depressão. O que está fazendo essa pessoa se fechar desse jeito, ficar tão quieta, ficar tão isolada? Então, pode ser sim um sintoma de depressão.